Hoje nós vamos começar esse conteúdo, onde o tópico desse conteúdo é movimento e repouso. Só que antes da gente falar sobre o que é movimento, sobre o que é repouso, quando é que um corpo está em movimento e quando que um corpo está em repouso, antes disso nós precisamos ver alguns conceitos básicos da cinemática, para que a gente consiga entender e consiga definir isso mais na frente. Antes de começarmos a falar desses conceitos, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o conteúdo que nós vamos explorar agora é um conteúdo que faz parte do que nós chamamos de mecânica, certo? A mecânica vai ser como vocês podem ver aí no slide, vai ser um segmento da física que vai se preocupar em estudar o movimento e o repouso dos corpos. Mas também, além disso, ele também vai se preocupar em estudar as forças que interagem com esses corpos, provocando movimentos, deformação, ou mantendo esse corpo em repouso e assim por diante. E dentro dessa parte da mecânica, nós temos uma subdivisão, onde nessa subdivisão nós temos o que nós chamamos de cinemática. A cinemática ela vai se preocupar em estudar, o movimento dos corpos. Esse movimento vai ser sempre em função, como está ali, das grandezas físicas, de posição, velocidade, aceleração e intervalo de tempo. Tudo isso desconsiderando os agentes que vão produzir, manter ou modificar esse movimento, certo? Então, sabendo disso, nós vamos começar a dar uma olhadinha aqui em alguns conceitos básicos. Na cinemática, toda vez que a gente vai estudar cinemática, tem alguns conceitos que são fundamentais. A gente precisa conhecer muito bem, fixar muito bem alguns conceitos. O primeiro conceito básico e o fundamental de todos é o que nós chamamos de referencial. Por quê? Porque em relação a ele que nós vamos definir se um corpo está em movimento ou se um corpo está em repouso. Em relação a ele que a gente vai conseguir definir a trajetória de um corpo. Tá? Então, o referencial ele é extremamente importante na cinemática. Aqui, por exemplo, eu coloquei para vocês aqui uma trajetória, essa daqui, essa reta, esse segmento aqui. E nós temos aqui, como vocês podem ver, alguns nomes associados a alguma posição nessa trajetória. Então, veja, Ana se encontra no quilômetro 37. Bia se encontra no quilômetro 39. Carla se encontra no quilômetro 40. E logo após o quilômetro 42, nós temos a linha de chegada. Vejam que essas medidas aqui, elas já foram feitas em relação a um referencial. Okay? Já foram feitas em relação a um determinado referencial. Por exemplo, muitos de vocês, com certeza, já devem ter prestado atenção, e quando a gente faz uma viagem, a gente vê na estrada algumas placas retangulares que mostram a quilometragem. Então, quilômetro 100, quilômetro 135. Tá? Essa quilometragem ela é sempre marcada de acordo com um referencial, de acordo com uma cidade ou com um determinado ponto que foi determinado como ponto zero. Então, esse ponto zero na estrada é um referencial, porque a partir dali eu vou conseguir definir aonde eu estou nessa estrada. A mesma coisa, por exemplo, é se você está viajando e de repente alguém liga para você e procura saber de você onde você está. E aí, normalmente, o que é que você vai falar? Bom, se você está na viagem, por exemplo, entre Euclides da Cunha e Feira de Santana, você, de repente, pode estar próximo a uma cidade como próximo a Serrinha. Então, você vai falar, olha, eu já estou passando aqui por Serrinha. Então, quando você fala isso, a pessoa sabe exatamente onde você está, porque você deu à pessoa o quê? Um referencial, que foi o quê? A cidade de Serrinha. Então, a referência é sempre algo muito importante para a gente poder definir algumas características e algumas propriedades na cinemática, ok? Então, por exemplo, aqui nessa trajetória, voltando para ela, observem que Ana se encontra no quilômetro 37. Porém, se eu quiser dar qualquer tipo de orientação da Bia em relação a Ana, eu posso dizer, por exemplo, que Bia... Qual é a posição de Bia em relação a Ana? A posição de Bia vai ser
no quilômetro vai ser 2 quilômetros, tá? 2 quilômetros em relação a Ana. Certo? Por quê? Porque Ana, como ela está no quilômetro 37 e Bia está no quilômetro 39, eu já vou saber aqui, neste caso, que eu estou 2 quilômetros à frente da posição de Ana. Certo? Se eu for falar sobre Carla, por exemplo, também, eu posso ver que Carla, em relação a Ana, ela está a 3 quilômetros. 3 quilômetros em relação a Ana. Então, eu estou usando quem como referencial? Eu estou usando a Ana como referência. Tá? E se eu conheço a posição do meu referencial, que é a Ana, eu já vou saber, logicamente, que se Ana está no quilômetro 37 e eu estou 3 quilômetros à frente da Ana, eu estou no quilômetro 40 e assim por diante. Ok? Então, o referencial ele vai ter sempre essa utilidade para poder definir para mim, ou para você, ou para qualquer outra pessoa, a minha posição em qualquer trajetória, numa viagem, por exemplo, para poder definir se eu estou em movimento ou se eu estou em repouso. Então, todas essas características são importantes e só podem ser definidas depois que eu conheço o referencial. Uma das propriedades que a gente precisa de referencial, por exemplo, é a trajetória. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a trajetória. A trajetória vai ser o quê? Um conjunto formado por todas as posições ocupadas por um móvel durante o seu movimento. Todas as posições ocupadas por um móvel durante o seu movimento, né? Tendo em vista, claro, um determinado referencial. Então, essa trajetória ela pode ser definida, mais uma vez, como eu falei para vocês, pela posição ocupada por vocês durante uma viagem. Então você sai de Euclides da Cunha e vai até Salvador. E aí, para a gente ficar de forma mais simples, vamos dizer que cada cidade seja uma posição específica. Então, cada posição dessa, ocupada por você durante a sua viagem, vai desenhar a trajetória que você vai realizar até chegar ao seu destino, que é Salvador, certo? Só que essa trajetória ela pode ter formas diferentes, vai depender do meu referencial e do observador, do referencial do observador. Aqui eu coloquei um exemplo básico. Aqui eu tenho um ônibus que está em movimento, ocupando 3 posições diferentes. E nesse ponto P, vamos considerar que nesse ponto P, você está segurando, por exemplo, uma moeda. Digamos que você está segurando uma moeda aqui nesse ponto. Você está dentro do ônibus. Então, usando como referencial o ônibus, você está dentro do ônibus. Se você simplesmente abandona essa moeda, o que é que você vai observar? Você vai observar que a moeda vai cair no chão do ônibus em linha reta. Certo? Vai cair em linha reta. Você abandonou a moeda, ela cai em linha reta. Então, para o seu ponto de vista, né, do seu ponto de observação, usando como referência o ônibus, a moeda vai cair em linha reta. Mas digamos que você tem um colega aqui fora e está observando essa mesma moeda que você observou. Está observando essa mesma moeda que você abandonou. Essa pessoa que está aqui nesse ponto, esse observador que está aqui nesse ponto, ele já vai ter uma outra visão da queda da moeda. Ele vai ter a impressão de que a moeda ela vai fazer esse tipo de movimento aqui que vocês estão vendo. Ela vai fazer uma curva, certo? Ela vai fazer uma curva. Por quê? Porque eu mudei o meu referencial. Ao mudar o meu referencial, eu mudo a minha perspectiva de como eu vou ver aquele objeto se movimentando. E por isso, né, eu vou ter um desenho de trajetória completamente diferente do que a pessoa que estava dentro do ônibus vai ter. Então, enquanto a pessoa que está dentro do ônibus vê a moeda caindo em linha reta, né, orientada numa vertical orientada para baixo, quem está fora do ônibus, vendo esse ônibus em movimento, vai ter a impressão de que a moeda vai fazer essa curva, né? Como vocês podem ver aqui na figura, como eu destaquei aqui em laranja, tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam desse conceito é que trajetória ela é formada pelo conjunto de posições ocupadas por um móvel durante seu movimento, e que essa trajetória ela vai sempre depender de um referencial. Sempre vai depender de um referencial.
Se, do seu ponto de vista, você vai ver um objeto se movimentando em linha reta, uma outra pessoa olhando de um outro ponto vai ter a impressão de que esse objeto está se movimentando fazendo curvas, certo? Então, o que a gente pode dizer é que a trajetória ela é algo relativa, é relativo, sempre vai depender do referencial. É sempre importante, primeiro, saber qual é o meu referencial, para assim depois eu poder saber qual é o tipo de trajetória que eu vou conseguir enxergar ali, tá bom? Então esse é um dos nossos conceitos básicos importantes também. Um outro conceito fundamental da cinemática é o que nós chamamos de espaço. O espaço ele vai ser indicado pela letra S, e esse espaço ele vai indicar o valor algébrico da distância medida na trajetória. Então, em toda a trajetória, nós temos algumas posições a serem ocupadas, e essa posição ela está sempre relacionada a um referencial. Que referencial é esse? É um referencial, ou o que a gente pode chamar de marco zero da trajetória. Esse referencial, a gente normalmente chama ele de origem. Origem dos espaços, certo? Origem dos espaços. Então, esse ponto vai marcar a origem dos espaços. E o que mais que a gente tem que saber? A gente tem que saber que é denotado o seguinte, que sempre à direita da origem dos espaços, as coordenadas serão sempre positivas, certo? Sempre positivas. E à esquerda da origem dos espaços, as coordenadas serão sempre negativas. Então, sempre a gente vai ter esse tipo de informação em cima de uma trajetória. Cada ponto ocupado pelo móvel, né, é o que a gente chama de espaço, que é a medida algébrica da trajetória em relação a essa origem. É a medida algébrica entre a posição do móvel e a origem dos espaços. E essa origem dos espaços, como eu venho falando para vocês da importância de referencial, é o nosso referencial aqui numa trajetória. Aí vejam só. Vejam que aqui na figura, de 0 a A, eu tenho uma medida algébrica de 100 metros. Então, a distância da origem até o ponto A é de 100 metros. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, em outras palavras, que se eu quiser determinar qual é o espaço de A, ou então eu posso usar outra palavra, qual é a posição de A, vai ser 100 metros. 100 metros, 100 metros positivos, certo? Por que 100 metros positivos? Porque A se encontra à direita da origem dos espaços. Eu poderia colocar o mais aqui? Poderia, mas não é obrigatório, certo? Eu posso colocar o mais ou não. Não é obrigatório colocar o mais. Vejam agora B. Da origem dos espaços até onde B se encontra, eu tenho uma medida algébrica também de 100 metros. Então, se eu quiser determinar o espaço de B ou a posição de B, isso também representa 100 metros. Só que agora é menos 100 metros. Né? Por que menos 100 metros? Porque agora eu estou à esquerda da origem dos espaços. E todas as posições ocupadas pelo móvel à esquerda da origem terão sempre coordenadas negativas. Aí se torna obrigatório colocar o sinal de menos. Por quê? Porque se eu não colocar o sinal de menos, você vai me dar a impressão de que o objeto não está à esquerda, mas sim à direita, certo? Então, quando a posição é negativa, é sempre importante que você coloque o sinal, porque ao ler essa informação aqui, eu já vou saber que o corpo está à esquerda da origem e não à direita, tá bom? Então é sempre importante botar o sinal. Vejam que agora, da origem até o ponto C, eu tenho uma medida algébrica de 50 metros. Então, a posição do móvel C vai ser uma posição de 50 metros. Uma posição positiva, por quê? Porque eu estou à direita da origem dos espaços, certo? Então, o espaço é isso, é determinar a posição do móvel em relação a um referencial, e esse nosso referencial normalmente será a origem dos espaços, que é a posição 0, ok? Continuando.
Um outro conceito fundamental que a gente precisa aprender, agora sim, que é o tema da nossa aula, é movimento e repouso. A gente precisa saber definir quando é que um corpo está em movimento e quando é que um corpo está em repouso. Para a gente definir quando um corpo está em movimento, basta a gente observar se a posição do móvel está variando em relação a um referencial. Quando a posição do móvel varia em relação a um referencial, eu digo que esse corpo está em movimento. Exemplo básico. Digamos que esse dedo que eu estou batendo aqui agora seja o meu referencial e a caneta aqui seja o objeto que eu quero estudar. Se a posição, se a distância entre eles está mudando, essa caneta está em movimento em relação ao meu dedo. Assim como o meu dedo também está em movimento em relação à caneta. Por quê? Porque a distância entre eles está variando ao longo do tempo. Agora, se a posição, se a distância entre eles não muda, eu digo que a caneta está em repouso em relação ao meu dedo, bem como o meu dedo também está em repouso em relação à caneta. Por quê? Porque a distância entre eles não está mudando. A distância permanece a mesma, certo? Então, esse é o ponto importante. Se a distância começou a mudar, a caneta está se afastando do meu dedo, então a minha caneta está em movimento em relação à caneta. E o meu dedo também está em movimento em relação à caneta, certo? Um está em movimento em relação ao outro, por quê? Porque a distância está mudando, seja aproximando ou seja afastando. Agora, se a posição não muda, se a posição continua sempre a mesma, eu digo que a minha caneta está em repouso em relação ao meu dedo, bem como o meu dedo também está em repouso em relação à caneta. Bom? Então vamos ver aqui a figura, aqui, a animação. Nessa primeira figura, vejam que eu tenho aqui um garoto aqui. Esse garoto está indo para a casa dele, ou seja, ele está variando a posição dele em relação à casa, e por isso eu posso dizer que ele está em movimento em relação à casa dele, mas também eu posso dizer que a casa dele está em movimento em relação a ele. E aí você pode pensar, mas a casa não sai do lugar. Tudo bem, a casa não sai do lugar, mas a gente não precisa que a casa saia do lugar, a gente só precisa que a posição de um em relação ao outro mude. Se a posição de um deles mudou em relação ao outro, então um está em movimento em relação ao outro, certo? Então, por isso eu posso dizer que tanto o menino, quando ele está caminhando até a casa dele, tanto ele está em movimento em relação à casa, como a casa também está em movimento em relação a ele, certo? Os dois são verdadeiros. As duas afirmações são verdadeiras. Já nessa outra animação, vejam que eu tenho um carro aí passando, uma paisagem aí atrás. Ele passa por cima de uma pedra, passa por cima de uma lombada e tudo, né? E vai passando por árvores. Então, o que é que eu posso afirmar desse carro em relação, por exemplo, às árvores? Se a posição desse carro em relação às árvores está variando no decorrer do tempo, eu posso dizer que o carro está em movimento em relação às árvores, mas também eu posso falar que as árvores estão em movimento em relação ao carro. Novamente, vou repetir de novo. Porque tanto um como o outro está em movimento, porque a distância entre eles está mudando ao longo do tempo, como vocês podem ver. Se eu perguntar também, o carro em relação à pedra que ele está passando aqui, está em movimento? Está em movimento. E a pedra em relação ao carro também está em movimento? Está em movimento. Por quê? Porque a distância entre eles está variando no decorrer do tempo. O carro em alguns momentos está se aproximando da pedra, e em outros momentos ele está se afastando da pedra. Então, tanto a pedra está em movimento em relação ao carro, como o carro também está em movimento em relação à pedra. Agora, um detalhe. Se eu perguntar, por exemplo, digamos que a gente tenha aqui um motorista aqui dentro do carro. Aí eu pergunto para vocês, o motorista em relação ao carro, está em movimento ou está em repouso? Então, o motorista em relação ao carro está em repouso. E se eu inverter a pergunta, o carro em relação ao motorista está em movimento ou está em repouso? Também está em repouso. Tá? Tanto um como o outro está em repouso em relação ao outro. Por quê? Porque a distância entre eles não muda, não varia. Certo? Não vai variar a distância entre eles. Então, por isso, o motorista em relação ao carro,
ou qualquer objeto que estiver dentro do carro vai estar em repouso em relação ao carro, bem como o carro também vai estar em repouso em relação a qualquer objeto dentro do carro, tá bom? Então, esse é um conceito que a gente usa de movimento e repouso. Basta vocês lembrarem desse detalhe. Para estar em movimento, eu tenho que ter o quê? Posição variando, um em relação ao outro. Para ter repouso, a posição não muda, ela se mantém a mesma posição o tempo todo. Ok? Então, esse é um conceito importante. E vejam que, primeiro, para poder definir esse conceito de movimento e repouso, foi necessário a gente conhecer outros conceitos também que são importantes. Então, vamos lá. Os outros dois também conceitos fundamentais que a gente precisa aprender é o de deslocamento escalar, que é esse daqui, deslocamento escalar, e o de distância percorrida. Mas vamos falar primeiro aqui de deslocamento escalar. O deslocamento escalar ele é representado por essa expressão aqui, onde eu tenho ΔS, esse triângulo aqui a gente chama ele de delta, mas na física aqui ele tem um outro significado, ele representa variação, então ΔS representa uma variação de espaço, ou uma variação de posição, onde essa variação de posição é dada pela diferença entre a posição final e a posição inicial. Então vejam que para calcular o ΔS, que a gente chama de deslocamento escalar, a gente precisa subtrair a posição final da posição inicial. Então vejam que eu só preciso conhecer duas informações. São duas informações, é tudo que eu preciso. Posição final e posição inicial. Então, se eu tenho uma trajetória qualquer, a gente aprendeu que na trajetória nós temos a origem dos espaços, à direita coordenadas positivas e à esquerda coordenadas negativas. Se eu sei que eu tenho um móvel nessa posição e que ele vai sair dessa posição aqui e vai até essa posição aqui, se ele começou o movimento aqui, essa daqui é a minha posição inicial. E se ele terminou o movimento aqui, eu sei que aqui é a minha posição final. Então, tudo que me interessa quando eu quero calcular o deslocamento escalar é saber qual é a posição onde eu comecei o movimento e qual é a posição onde eu terminei o movimento. Isso a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Por exemplo, digamos que você está na sua casa, aí você sai da sua casa, passa na casa de um colega, depois passa na casa de outro colega e depois vai, por exemplo, para a praça. Aí eu peço para você calcular o deslocamento escalar que você realizou nesse percurso. O que é que interessa saber? Para calcular o deslocamento escalar, não interessa saber se você passou na casa do seu colega A, do seu colega B e do seu colega C, para só depois chegar na praça. Para calcular o deslocamento escalar, eu só preciso saber onde foi que você começou o movimento na sua casa. Então é a posição inicial. Onde foi que você terminou seu movimento? Foi na praça. Então essa é a posição final. Então eu só preciso conhecer essas duas posições para poder calcular o deslocamento escalar. Isso já é um pouco diferente, por exemplo, do que a gente chama de distância percorrida. No caso da distância percorrida, eu já preciso saber por onde você passou para poder calcular a distância percorrida. Por quê? A distância percorrida vai ser a soma de todos os deslocamentos escalares realizados pelo móvel. Então, na hora de calcular a distância percorrida, eu preciso conhecer cada percurso que você fez separadamente. Então, se você saiu da sua casa e foi até a casa do seu colega A, esse é um percurso. Eu preciso saber esse. Se você saiu da casa do colega A e foi até a casa do colega B, outro percurso. Eu preciso saber. Se você saiu da casa do colega B e já foi para a praça, já é outro percurso. Aí eu preciso saber também desse outro percurso. Aí eu vou ter que calcular cada percurso desse separadamente e depois o que é que eu tenho que fazer? Somar todos eles. Certo? Agora, por quê? Por que aparecem essas barras aqui? Porque na hora que eu calculo esses percursos realizados por você,
eu tenho que levar em consideração o valor absoluto. O que é que significa valor absoluto? Significa dizer que se por acaso você calcular qualquer um desses deslocamentos e esse deslocamento for negativo, você vai desprezar o sinal de menos, certo? Você vai desprezar o sinal negativo, você não vai usar o sinal de menos, ok? Então essas barras significam, a gente dá o nome da matemática de módulo. Então, módulo representa o valor absoluto de uma grandeza. Então, sempre que aparecem essas barras, vocês já vão saber que eu não quero o valor negativo, eu sempre vou usar o valor positivo. Mesmo que dê negativo, eu vou usar o valor positivo, ok? Mas para que vocês entendam melhor isso aqui, eu coloquei aqui 2 exemplos para que a gente resolva esses exemplos aqui, certo? Então, vou resolver aqui para que vocês entendam melhor como é que funciona essa coisa de deslocamento escalar e essa coisa de distância percorrida. Nesse exemplo aqui, vejam o seguinte, o enunciado dessa questão. Um veículo de carga que sai do quilômetro 28 de uma rodovia deve ir até o quilômetro 239 dela. No caminho, o motorista para no posto de combustíveis do quilômetro 135. Volta até a lanchonete do quilômetro 133 e depois segue até o destino final. Então, aqui não tem a pergunta, mas a pergunta é o seguinte, eu quero calcular o deslocamento escalar desse veículo e também quero calcular a distância percorrida desse veículo. E aí vocês vão perceber a diferença entre as duas coisas que eu acabei de falar, entre as duas grandezas que eu acabei de falar. Mas antes disso, vamos colocar aqui essas informações aqui, certo? Então vamos lá. Primeiro, a gente sabe que o veículo ele parte do quilômetro 28. Ele parte do quilômetro 28, certo? Aí ele vai até o quilômetro 135. Quilômetro 135. Volta até o quilômetro 133. Quilômetro 133. E daí em diante ele segue até o destino final. Qual é o destino final? Quilômetro 239. Então vejam só. Ele saiu do quilômetro 28, foi até o 135, então vamos separar aqui. Então, primeiro, ele sai do quilômetro 28 e vai até o quilômetro 135. Eu vou chamar esse trecho aqui de trecho A, certo? Trecho A. Depois, ele sai do quilômetro 135 e vai até o quilômetro 133. Vou chamar esse trecho de B. E, finalmente, ele sai do quilômetro 133 e vai até o destino final, que é o quilômetro 239. Então, eu vou chamar esse trecho de C. Vejam que esse veículo, ele fez 3 roteiros. Para completar a viagem, ele fez 3 roteiros. Saiu do quilômetro 28, foi até o 135. Do 135, voltou para o 133. E do 133 seguiu para o destino final. Aí vamos lá. A primeira coisa que eu quero calcular é o deslocamento escalar. Então, eu vou colocar aqui, eu quero calcular o deslocamento escalar. Deslocamento escalar. Nós acabamos de ver que o deslocamento escalar é o quê? ΔS é igual a posição final menos posição inicial. Lembrem-se, a ordem sempre vai ser essa. Posição final vem primeiro e posição inicial vai depois. E sempre vai ter esse menos aqui subtraindo. Aí, lembra do que eu falei no início? Eu falei no início que, para calcular o deslocamento escalar, a única coisa que eu preciso saber é onde foi que eu comecei o movimento e onde foi que eu terminei o movimento. Não me interessa saber onde eu passei, só me interessa saber onde eu comecei e onde eu terminei. Então vejam, onde foi que eu comecei meu movimento? Comecei meu movimento aqui no quilômetro 28. E onde foi que terminou tudo? No quilômetro 239. Então o meu deslocamento escalar vai ser o quê? ΔS vai ser igual
239 menos quem? Menos 28. Então, quem vai ser o meu ΔS aqui nesse deslocamento? Vai ser 211 quilômetros. Pronto. Resolvido o problema. Primeira parte, claro, né? Primeira parte. Então, está resolvido, certo? O deslocamento escalar nada mais é do que saber qual é a posição final e qual é a posição inicial. Subtrair um do outro e pronto, está feito. Não tem mais o que fazer. Vamos para a segunda parte. Eu agora já quero calcular a distância percorrida. Então vamos lá. Eu quero agora a distância percorrida. Distância percorrida. Então, para calcular a distância percorrida, vejam que eu tenho aqui quantos trechos? Tenho 3. Tenho A, tenho B e tenho C. Então, a minha distância percorrida aqui, D, vai ser o seguinte. Vai ser o módulo de ΔSA mais o módulo de ΔSB mais o módulo de ΔSC. Certo? São 3 trechos. Então vejo que na distância percorrida eu agora preciso conhecer os 3 trechos. Eu preciso calcular cada um separadamente e no final fazer o quê? No final eu vou somar, tá bom? Então vamos começar aqui calculando o ΔSA. Bom, para calcular o ΔSA eu preciso conhecer o quê? Lembrando, posição final e posição inicial. Então, no trecho A, eu saio do quilômetro 28 e vou até o quilômetro 135. Então, o quilômetro 28 é a minha posição inicial e o quilômetro 135 é o quê? Minha posição final. Então, eu vou substituir aqui, ó, posição final 135 menos 28, certo? Só substituir. Ele saiu do quilômetro 28 e foi até o quilômetro 135. Posição final e posição inicial. Então, quem é ΔSA? 135 tiro 28. Isso vai me dar 107 quilômetros. Então, esse é o primeiro, certo? Esse é o primeiro. Agora eu preciso encontrar ΔSB. Quem é ΔSB? ΔSB, de novo, é posição final menos inicial. Qual é a posição final no trecho B? A posição final é 133. A posição final é 133. Posição final. E a posição inicial é quem? 135. Então vai ficar aqui, ó, 133 menos 135. Então, quem é o ΔSB? 133 menos 135 vai dar menos 2 quilômetros. Então, já achamos o segundo, certo? E vejam que o segundo é negativo. E agora falta o último, que é o trecho C. Quem é o trecho C? Bom, o trecho C vai ser do quilômetro 133 até o quilômetro 239. Então, o quilômetro 133 agora vai ser a minha posição inicial. E o quilômetro 239 vai ser a minha posição final, que é onde vai acabar. Então vai ficar 239 menos 133. Então, meu ΔS no trecho C vai ser de 106 quilômetros. Pronto. Encontrei os 3 trechos separados, certo? Os 3 trechos. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Calcular a distância percorrida. A distância percorrida, como vocês podem ver aqui em cima, vai ser a soma de todos eles. Então, eu vou pegar o 107, vou pegar o 2. Olha só o 2. O 2 não deu negativo, mas como eu falei para vocês, na hora de calcular isso aqui, eu não vou usar o sinal negativo, vou usar ele como se fosse positivo. Então, é 107 mais 2 mais 106. A soma desses 3 ΔS aqui vai me dar 215 quilômetros. Okay? Então essa é a minha resposta final.
Essa é a minha distância percorrida, baseada nesse exemplo aqui, no exemplo dessa questão. Ok? Então vejam só, o que foi que eu fiz aqui? Eu calculei os deslocamentos escalares de cada trecho separadamente e no final somei todo mundo, desconsiderando o sinal daqueles que são negativos, certo? Então eu só vou desconsiderar o sinal quando eu venho calcular isso aqui. Aí vejam a diferença, né? Calculando direto, usando deslocamento escalar, a resposta deu 211 km. Já aqui, a distância total deu 215 km. Dá uma diferençazinha que aí serve para mostrar para vocês que é diferente o deslocamento escalar da distância percorrida, certo? É completamente diferente. Eu vou resolver mais um exemplo aqui que vai reforçar isso que eu acabei de fazer, só que em outra questão. Nós temos agora a seguinte situação. Observe a representação das posições de um móvel e veja a diferença entre o ΔS e D. Então, o que é que a questão fala aqui? A questão diz que no trajeto em que um móvel parte do ponto A, vai até o ponto B, de onde segue até o ponto C, determine o deslocamento de A a B, o deslocamento de B a C, o deslocamento de A a C e, no final, a distância percorrida de A a C. Então, ele quer a distância percorrida nessas situações aí. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é responder a letra A letra B e a letra C, que são respostas bem simples, né? Porque o que a gente precisa fazer agora aqui é calcular o deslocamento escalar. Então, vamos começar aqui pela letra A. Na letra A, ele quer o deslocamento de A até B. Então, de A, ele sai de A. Se ele sai de A é a minha posição inicial e vai até B. B é a minha posição final. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, ΔS AB. Já sabemos, já aprendemos que o ΔS é o quê? Posição final menos posição inicial. Então, nós vamos usar essa formulazinha para resolver a letra A letra B e a letra C. Ok? Então, vamos lá. Qual é a posição final aqui nesse trajeto, nessa viagem que vai de A até B? A posição final é menos 300. Eu vou colocar aqui, ó, menos 300. Menos, né, que já é da fórmula, a posição inicial, que vale quanto a posição inicial? Vale menos 100. Então, vou colocar aqui, ó, entre parênteses, menos 100. É sempre importante separar aqui, né, os sinais, colocando o número negativo entre parênteses. Então, quem é ΔS de A até B? Vai ser menos 300. Menos 300. Menos com menos vai dar mais 100. Então, o ΔS de A até B vai dar quanto? Sinais opostos, né? Menos 300 mais 100, sinais opostos, subtrai e conserva o sinal do maior. Isso vai dar menos 200 metros. Então, aqui está a nossa primeira resposta, que é a resposta da letra A. Vamos agora responder a letra B. Na letra B, eu quero o deslocamento escalar de B até C. Então, vejam que agora, vou apagar aqui, agora eu quero de B até C. Então, se ele está saindo de B, B é a posição inicial. E está indo até C, C é a posição final. Então, seguindo a ordem aqui da fórmula, como está aqui, é posição final menos posição inicial. A posição final vale 200. Então, eu vou colocar aqui, ó, 200. Menos, que já é da fórmula, a posição inicial, que é menos 300. Então, eu coloco menos 300 aqui entre parênteses. Então, quem é ΔS de BC? Vai ser 200, menos com menos dá mais, então 200 mais 300. O ΔS de BC será igual a 500 metros.
Então, temos a nossa segunda resposta, que é a letra B. Aí vamos para a letra C. Na letra C, eu já preciso do deslocamento agora, que é de A até C. De A até C. Então, agora eu vou apagar aqui. Agora ele vai sair de A. Ele vai sair de A e vai até C. Então, A é a minha posição inicial e C é a minha posição final. Ok? Então, vou substituir. Posição final vale 200, que é em C. Vale 200. Menos da fórmula, menos 100. Entre parênteses também, porque é um número negativo, então tem que colocar entre parênteses. Então, ΔS de AC vai ser igual a quê? 200, menos com menos dá mais, 100. Então, ΔS de AC vai ser igual a 300 metros. Então, encontramos aqui também a resposta da letra C. Pronto, então letra A, letra B e letra C, vejam que eu usei basicamente a mesma ferramenta, a mesma fórmula, certo? A mesma fórmula. Então, nós temos aí todas as alternativas respondidas. Agora, a última alternativa, que é a letra D, ela já pede a distância percorrida de A até C. Então, a distância percorrida de A até C. A distância percorrida de A até C, é importante a gente lembrar que durante a viagem aqui desse móvel, ele saiu de A, foi até B, e só então, depois de passar por B, foi que ele foi até C. Então, a expressão aqui para calcular a distância percorrida vai ser o ΔS de A até B mais o ΔS de B até C. Então, eu vou somar tudo isso aqui. Então, quem é o ΔS de A até B? O ΔS de A até B vale 200, certo? E aí, como eu já expliquei para vocês, e na hora de calcular a distância percorrida, eu não uso o sinal. Então, só vem para cá, ó, 200, só 200. E quem é o deslocamento escalar de B até C? 500. Então, fica 200 mais 500. Logo, a distância percorrida será de 700 metros. Então, essa é a resposta da letra D. Okay? 700 metros é a distância percorrida por esse móvel. Então, vejam a grande diferença que existe do deslocamento de A até C, se ele vai direto, e a distância percorrida pelo móvel quando ele passa por diversas posições diferentes. Vejam que aqui eu calculei o deslocamento escalar de A até C. Deu quanto? Deu 300. E essa distância percorrida que eu estou calculando aqui também é de A até C, mas deu 700. Por que deu 700? Porque aqui eu levo em consideração todos os lugares que eu passei na trajetória. Tá? Então eu vou levar em conta todos os lugares, todas as posições ocupadas durante a minha viagem. Já aqui não. Aqui, a única coisa que me interessa é o quê? A posição final e a posição inicial. Só me interessa isso. Eu posso dar 1000 voltas, mas para calcular o deslocamento escalar, a única coisa que me interessa é a posição final e a posição inicial. Tá ok? Então, nesse caso, a gente consegue perceber a grande diferença que existe entre cada uma dessas duas grandezas que eu passei para vocês, né? O deslocamento escalar e distância percorrida. Tá ok, gente?